Bom, vamos continuar aqui. Agora a gente vai para a 7ª questão. Sabemos que os astrônomos podem usar medidas de radar, paralaxe e até as leis de Kepler para determinar a distância dos objetos no sistema solar. Sabendo a distância, podemos converter o tamanho angular de um corpo no seu tamanho físico usando apenas a geometria. Usando a figura a seguir traz um observador fazendo uma medida angular do diâmetro de um objeto cuja distância é conhecida. No desenho, uma grande circunferência foi centrada no observador, passando pelo objeto. Aqui a gente tem a figura no qual ele está falando, certo? Aqui está o observador e ele está aqui observando o objeto distante. Pela geometria, a razão entre o seu diâmetro real e o comprimento total da circunferência, 2π vezes a distância do objeto, deve ser igual à razão entre o diâmetro angular observado e o giro completo de 360 graus. Aqui a gente tem a equação que aqui ele está falando sobre essa equação, certo? Então ele dá ela aqui pra gente. E através dessa equação que a gente vai responder a letra A e a letra B, ok? Letra A. Medidas feitas com radares mostram que a Lua está a uma distância de aproximadamente 3.384 quilômetros. Está a uma distância aproximadamente de 384 mil quilômetros. O diâmetro angular medido da Lua vale aproximadamente 0,5 graus. Calcule o diâmetro físico da Lua através da equação acima. Para facilitar a conta, use π igual a 3. Ou seja, a gente vai utilizar essa equação para tentar resolver esta pergunta da letra A, certo? E ele está pedindo o diâmetro físico da Lua. Então, a gente vai tentar isolar esse termo aqui, diâmetro, certo? Aqui está a conta do diâmetro, aqui está a conta, né, a formulazinha, quer dizer, que ele dá pra gente. Aí a gente vai usar essa formulazinha para tentar encontrar o diâmetro. O que eu vou fazer? Eu vou isolar o meu diâmetro, certo? Eu vou jogar esse 2π vezes a distância para o outro lado, multiplicando, já que ele está dividindo na nossa equação. Feito isso, eu vou adquirir esta outra fórmula aqui, ok? Depois que eu tenho essa fórmula, eu apenas substituo os dados que a própria questão me dá. Ela me dá a distância, não é? Que é de 384 mil quilômetros. E ela me dá também o diâmetro angular, que é 0,5, né? Meio grau. Então, eu só preciso substituir esses valores nessa equação e efetuar as operações, né? As devidas operações. Eu vou ter aqui 384 mil quilômetros sobre 60 vezes o meio grau. Feito isso, né, quando eu fizer essa operação, eu vou descobrir que o diâmetro ele é de 3.200 quilômetros. A letra B, ela diz o seguinte: através dessa mesma equação, calcule o diâmetro angular da Terra vista da Lua pelos astronautas da Apolo 11, certo? Os astronautas que estavam lá na Lua, como eles enxergaram o diâmetro angular da Terra, não é? Estando lá na Lua. Para facilitar a conta, use novamente o π igual a 3, certo? E ele dá aqui uma informação que é o diâmetro da Terra, cerca aí de 12.800 quilômetros. Tendo esses dados, eu vou agora usar a mesma fórmula, a mesma continha aqui, porém agora eu não vou isolar o meu diâmetro, eu vou isolar o meu diâmetro angular, porque é isso que a letra B está me pedindo. Tendo aqui o diâmetro angular, certo? Primeiramente, eu tenho a minha fórmula. Eu isolo, não é, o diâmetro angular, e vai ficar assim, ó. O diâmetro angular, ele vai ser igual a 360 vezes o diâmetro sobre 2π vezes a distância, depois que eu isolo ele, certo? Ele fica sozinho no lado. Depois que eu tenho esta equação aqui, eu vou simplesmente substituir os valores. O meu diâmetro, a questão me dá, que é 12.800, 360 já está na fórmula. 2, né? O valor de 2 também já está na fórmula. O valor de π, a questão também me dá, né? Um dado da questão. E a distância, eu vou usar a mesma distância que eu usei na letra anterior, né? Na letra A. Depois que eu faço isso, eu efetuo as devidas operações, né?
vou fazer as multiplicações, aqui estão elas, e depois eu faço a divisão. Depois que eu faço essa divisão, eu descubro aqui que deu 2 graus, certo? Então, o diâmetro angular aí da Terra, não é? Seria aí de 2 graus vista da Lua, ok?